O Ito é pastor na Igreja Redenção, uma igreja reformada. Como nós também, você sabia disso? Vai saber. Nós também, de teologia reformada. E é também professor na FLAM, Faculdade Latino-Americana de Teologia, que funciona lá em Arujá, no acampamento Jovens da Verdade, no mesma propriedade, né? Mas também faz cursos à distância também, né, Ito? Aliás, o Marcelo e o Hamilton, também da Casa da Rocha, do Resgate, os pastores, estudaram na FLAM, são formados pela FLAM. E eu estava conversando com eles sobre um apoio da faculdade na nossa formação, no desenvolvimento dos ministérios, para planejamento. E aí, batendo papo, foi que nós vimos que o trabalho, na verdade, é maior e que a FLAM propõe um trabalho um pouco mais profundo, que, na verdade, é exatamente o que nós precisávamos, que é uma direção pedagógica para a igreja. O que você está ouvindo aqui a cada domingo tem a ver com o que acontece com jovens, adolescentes, casais, as crianças, desde a primeira idade até o infanto-juvenil, antes de entrarem nos adolescentes, o nosso plano de ensino nos departamentos, o planejamento do ensino para diferentes faixas etárias, e para isso também o que vem antes, que é as discussões, o planejamento e o desenvolvimento também da liderança. Esse é um projeto longo, não é apenas não é um dia, não é uma reunião ou um curso. É algo que vai acontecer ao longo, talvez, de alguns anos, e que nós vamos ter uma assessoria, uma consultoria muito importante. E o Ito é a pessoa que faz, pela FLAM, esse trabalho, e você vai vê-lo mais vezes, vai participar de algumas reuniões também que a gente tem. Depois nós vamos dizer para a igreja dias que nós vamos ter, cursos que vão estar disponíveis a todos. Aliás, nós começamos o ano com essa preocupação, por isso vamos ter estudo bíblico, método de estudo bíblico, nada muito pesado, nem muito puxado, nada muito... Estudos semanais, ou melhor, quinzenais, mas que vão estar à disponibilidade, à disposição da igreja para que a gente possa crescer. E eu espero que seja de muito valor. O que a gente mais precisa hoje é de gente que mergulha no Evangelho, que se alimenta dele, que tem uma mente renovada, que tem uma ideia formada como a mente de Cristo e que pode ser luz e sal aonde estiver. Além, é claro, de nos edificarmos uns aos outros. E eu queria que você recebesse com muita alegria o Fábio Ito, que vai estar aqui hoje compartilhando a palavra conosco nessa manhã. Você pode ver que pelo sobrenome, descendência argelina, o Ito. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por receber o Ito aqui conosco nessa manhã. Abençoa a vida dele, usa-o para falar conosco, ministrar a Tua palavra, edificando a Tua igreja, e que nós possamos, Senhor, avançar a cada dia, segundo o Teu propósito, sendo homens e mulheres imbuídos da Tua missão e crescendo no Teu Evangelho, no conhecimento de Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. À vontade. Obrigado, Zé. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, com a igreja, com a família, reunidos em conhecidos e não desconhecidos, querendo se conhecer, mas como uma família, se reconhecendo um no outro a partir do sangue do Cordeiro. Então, uma alegria muito grande de estar aqui, poder caminhar com o Zé Bruno, com a igreja, nessa questão pedagógica, né, da estrutura teológica, bíblica, porque uma das coisas que a gente tem percebido na igreja brasileira é que muitas vezes a gente cai no engano de achar que só conhecer a Bíblia e crer em Deus é suficiente. E muitas vezes, quando mais a gente conhece a Bíblia e mais crê em Deus, mais distante de Deus nós estamos. Porque conhecer a Bíblia e crer em Deus, até um Satanás conhece e crê. Não é assim? Sim ou não? Então, o que a gente precisa não é só conhecer a Bíblia no seu significado e crer em Deus,
mas é conhecer a Deus e crer em Deus e conhecer a Bíblia a partir de uma natureza, de uma identidade e de um propósito. Conhecer qual é a natureza de Deus e a nossa natureza, qual é a identidade de Deus que passa a ser a nossa identidade, e a partir disso, qual é o nosso propósito que Deus coloca a cada um de nós. Então, o que a gente quer nessa caminhada é a gente dar um passo além, não só do significado da Bíblia, mas como que o significado gera uma significância na nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos incorrer no erro do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e disse: Jesus, o que é necessário para entrar no reino? E aí Jesus fala assim: olha, você conhece os 10, as leis, os 10 mandamentos e tudo mais? E o jovem rico falou: eu só conheço o significado disso, conheço há muito tempo, desde que eu sou menina. E aí Jesus falou assim: então tá bom, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí o jovem rico sai triste, porque ele percebeu que o significado do texto não queria dizer que tinha tido uma transformação no coração dele. Significava que ele sabia o que o texto dizia. E à medida que a gente só sabe o significado, e isso não gera uma vida, uma transformação na nossa existência, então o significado nos leva à arrogância. E aí a gente tem muita gente que conhece profundamente Bíblia e teologia e fica discutindo no Facebook. Já viu isso ou não? E aí aprofundando as diferenças, ao invés de pacificar e ser a teologia, o conhecimento de Deus, ser um instrumento para a paz e para a promoção do amor e da igreja. Então, o que nós queremos ter essa primeira conversa é como que nós olhamos para a Escritura Sagrada e como ela revela quem Deus é, quem nós somos e qual a nossa missão nesse mundo. E a partir disso, a gente compreender a natureza, a identidade e o propósito de Deus e nós. E aí a gente ter uma vida cristã, não só de significado, de compreensão cognitiva, racional da Bíblia, mas ter uma significância. Que a gente começa a ler a Bíblia, mas o objetivo é que a Bíblia comece a nos ler. À medida que a gente lê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia externamente em nós. A ideia é que a Bíblia começa a encarnar em nós, e a Bíblia começa a transformar a nossa natureza, transforme a nossa identidade e mude o nosso propósito. É por isso que muita gente, quanto mais conhece a Bíblia, mais distante de Deus está, porque se torna arrogante por aquilo que sabe por meio do significado, e não por meio de uma transformação de significância. Amém? Todo mundo tranquilo? Então, o que a gente quer fazer hoje é mostrar de Gênesis a Apocalipse. A gente tem bastante tempo, não é isso? E a gente vai fazer uma análise de Gênesis a Apocalipse, da significância do significado para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Então, bom que a gente está em família, então está tudo tranquilo, né, Zé? Então, eu quero mostrar para vocês uma unidade orgânica da Bíblia. E mostrar, isso, até aí, mostrar o seguinte, que a Bíblia ela tem uma estrutura muito bem realizada, e que a estrutura da Bíblia mostra a estrutura da nossa vida. Então, 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a partir do momento que a gente conhece toda a Escritura vai transformando quem nós somos, e a gente vai compreendendo qual toda obra, boa obra que nós estamos incumbidos. E a Bíblia, por isso que ela vai dizer que toda a Escritura, porque não é só o Antigo e o Novo Testamento, ou todas as palavras nos dois testamentos, mas a estrutura na qual as palavras foram acondicionadas, também revela conhecimento. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ter 4 capítulos que não tem pecado e que é o propósito original de Deus.
Quais são os 4 capítulos que não têm pecado? Os 2 primeiros e os 2 últimos. Gênesis 1 e 2, que vai trabalhar a questão da criação de Deus, e Gênesis vai mostrar primeiro quem Deus é, qual é a terra que Deus nos deu e quem nós somos. E Apocalipse vai mostrar também essa dinâmica de capítulos 21 e 22, que em Apocalipse 21 e 22 é a retomada do Gênesis. E a partir do capítulo 3º de Gênesis, que entra a queda, até o Apocalipse 20, nós temos esse momento que é o chamado da redenção. Então, nós vivemos a redenção em Cristo Jesus, por isso que redenção é um bom nome para se colocar numa igreja, né? Então, o que acontece é que nós vivemos essa época da redenção. Tem Gênesis 1 e 2, criação perfeita, que é o Shalom de Deus. Gênesis 3 vai ter a entrada da serpente, capítulo 3º, verso 1, vai dizer que a serpente era mais sagaz de todos os animais. E aí vem a promessa de Deus em Cristo, sobre Cristo Jesus, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E aí corre todo o Antigo, Novo Testamento, até chegar em Apocalipse 20. Quando chega em Apocalipse 20 e a redenção é consumada, então vai dizer que a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, foi eliminado, em Apocalipse 20. E aí tem Apocalipse 21 e 22, que é o estabelecimento da Nova Jerusalém. Então, essa estrutura, ela é extremamente importante para a gente, porque a gente vai perceber que Gênesis é o padrão e é a base para Apocalipse. É por isso que, se a gente quer entender Apocalipse, é necessário a gente compreender primeiro Gênesis. Então eu fiz uma tabela aí somente com algumas coisas que começam em Gênesis e se consumam em Apocalipse. E tem muito mais coisas aí, tá certo? Porque Gênesis vai ter uma questão muito importante, porque vai falar sobre uma árvore da vida. A gente dá foco na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela gerou consequência a nós. Mas o projeto de Deus era a árvore da vida. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus fecha o jardim e não permite que o Adão comesse da árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse em pecado da árvore da vida, pecador eternamente ele seria. Então Deus impede que Adão coma da árvore da vida, promete o Cristo como redenção para a humanidade, e quando chega em Apocalipse 21, o que nós temos? A árvore da vida, novamente. Porque agora sim, a árvore da vida vai ser a nossa realidade, não mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mas ainda, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, antes da gente... Isso. A Bíblia, a estrutura na qual ela está condicionada, ela tem uma estrutura de fundamento para a prática. Então, o Antigo Testamento ele vai começar com a lei, que são 5 livros, ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois tem 12 livros históricos, tá certo? Que os livros históricos é a tentativa do povo no Antigo Testamento viver a lei. Depois nós vamos ter 5 livros poéticos e depois mais 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Então a Bíblia no Antigo Testamento tem essa estrutura de fundamento com 5 livros mais 12, no centro os poéticos com 5 livros e os profetas com 5 livros mais 12. Por quê? Porque, para você saber, você vai ter que participar do curso, para depois, não vai ter tempo agora, então depois você fala com o Zé para participar do curso, para saber todo esse significado, tá bom? E para gerar uma significância, tá certo? Então, o que acontece é que é uma estrutura, e aí vem os profetas. Quando chega no Novo Testamento, a estrutura se mantém. Começam os evangelhos, e os evangelhos é uma ampliação e uma expansão e um cumprimento da lei, porque Jesus ele falou que não veio abolir a lei, mas veio cumprir, ele veio dar o real significado da lei.
Porque a lei no Antigo Testamento nunca foi dada para que alguém conseguisse cumprir. A lei foi dada para mostrar que ninguém cumpre. Por isso que a lei não foi dada para separar os bons dos ruins. A lei foi dada para nivelar que todo mundo é ruim, por causa da queda. Então, quando Jesus vai começar o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dar o real significado da lei. Ele vai dizer assim: os antigos diziam, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já matou. Não roubarás. Os antigos diziam, e eu, porém, vos digo, se você desejar o que é do seu irmão, você já roubou. Não adulterarás, diziam os antigos. Eu, porém, vos digo, se você olhar com olhos impuros para uma outra pessoa, você já adulterou. Porque para Jesus, o pecado não está no que a gente faz, mas no que a gente deseja. O que a gente faz só é o fruto de uma árvore ruim. Ok? Então o que Jesus está querendo é mudar uma essência e não uma forma. Então os evangelhos vão mostrar isso. Atos vai ser o livro histórico do Novo Testamento, como que a igreja se desenvolveu a partir dessa consciência. Depois nós vamos ter as epístolas e termina com Apocalipse, tá certo? Que é o livro profético do Novo Testamento. Os livros proféticos do Antigo anunciavam quem? O Cristo que viria. O Apocalipse anuncia quem? O Cristo que virá. E tem uma outra questão importante para a gente compreender. Eu sei que essa parte histórica, né, já vou para o texto, tá bom? Então, tem uma outra coisa importante para a gente compreender, é o seguinte, que na formação da lei, a lei é posterior a 400 anos de silêncio. Tem 400 anos de silêncio quando o Jacó leva, por meio de José, sua família para o Egito, e eles ficam lá 400 anos, e é um período de silêncio, quando a igreja no Antigo Testamento, a família patriarcal, perde seu sentido de missão. Então há esse período de silêncio. E há outro período de silêncio, que é depois dos profetas, para a formação dos evangelhos. Tá certo? E aí, nessa formação dos evangelhos, tem mais 400 anos de silêncio, que é rompido pela chamada de um profeta, que é o João Batista, que é a voz que clama no deserto para anunciar a vinda do Messias. Um outro fator importante, quando a gente analisa a Bíblia nesse paradigma, é que há 2 momentos na Bíblia com grande quantidade de milagres. Só 2 momentos. O primeiro momento é com Moisés, que ia escrever a lei no Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros. O segundo momento de grande quantidade de milagres é com Jesus e os apóstolos, que vai dar origem aos evangelhos. Tirando esses 2 momentos, o momento de Moisés libertando a nação de Israel e formando o conteúdo fundamental para o Antigo Testamento, e tirando a época de Jesus e os apóstolos, para dar o conteúdo fundamental para o Novo, a gente não tem outros momentos de grande quantidade de milagres. Tem alguns com Elias, outros com Eliseu, alguns outros pontuais, mas com grande quantidade nós não temos. Certo, irmãos? Por que isso é importante para a gente compreender? Porque milagres extraordinários, impressionantes, né? O mar se abrindo, essas coisas todas, tinha um propósito. E o propósito era a formação escriturística. Tá certo? Então, depois se você quiser saber mais, você conversa com o Zé Bruno, né, para a gente detalhar mais essas coisas. Um outro fator é uma unidade missional da Bíblia. Essa unidade missional é uma unidade que havia uma missão no Antigo Testamento, que era a formação de Jerusalém, para que todas as pessoas de todos os confins da terra fossem a Jerusalém para adorar a Deus. Quando chega no Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo, então agora Jerusalém já não é mais o destino onde a gente adora, é o início, é a origem.
Então, agora nós começamos a chegar aos confins da terra a partir de Jerusalém. Começando em Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu chego nesse momento onde a gente compreende a nossa natureza, nossa identidade e o nosso propósito. Por quê? Porque há um padrão de Gênesis a Apocalipse e que passa por um desafio na redenção, que é o culto, o sentido de culto, de glória de Deus. Porque quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, a gente compreende na nossa origem. Quando a gente olha para Apocalipse 21 e 22, a gente olha o nosso destino. Mas entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, a gente percebe a nossa realidade. Então, a gente sabe que nós viemos de Deus, vamos para Deus, e o desafio é viver Deus. E como é que a gente sabe que a gente vive Deus? Quando a gente vive não mais para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Que o culto não é o lugar mais para onde nós vamos. O culto é o lugar, é o estado onde nós vivemos. Amém? Então a gente não vai para o culto. A gente vive o culto. Todos os momentos da nossa vida é o quê? Culto. Então é importante a gente compreender isso, porque quando a gente olha para Gênesis e Apocalipse, a gente vai compreender que o culto é um estado e não um lugar. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, vai começar revelando primeiro quem Deus é. Então, Gênesis 1 vai dizer o quê? No princípio, criou Deus, o Pai, os céus e a terra. O verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é a palavra criadora? O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que o verbo, a palavra criadora é Jesus. Então, nos 3 primeiros versos, revela quem Deus é, uma trindade, uma diversidade em meio a uma unidade. E aí vai passar toda a criação, os 6 dias da criação, e o ápice da criação é o homem, e depois do homem, o 7º dia. E a gente precisa entender que 7º dia é isso. O que era esse 7º dia? Como que nós podemos compreender essa questão do 7º dia? Como o ápice de toda a obra criadora. E para a gente compreender isso, eu quero só mostrar aqui em Gênesis que havia essa dinâmica indo para um 7º dia, mas agora a gente começa a compreender o que era o 7º dia a partir de Apocalipse. Então, abra a Bíblia em Apocalipse no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com os 7 selos. Que livro é esse? Livro da vida. O que contém no livro da vida? O nome de todos aqueles que creram em Deus e viveram a sua natureza, a sua identidade e o seu propósito. Ou seja, o nosso nome vai estar lá. Amém? Então, e havia esse selo naquele que estava assentado no trono. E aí o verso 2 vai dizer assim: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ninguém era digno. E aí o verso 4, e eu, João, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando ele fala aqui, eis que o leão da tribo de Judá vem, quem é? Jesus. E por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Porque há uma bênção.
sobre os patriarcas. A grande crise da família patriarcal era a bênção. Então, quando Abraão casa com Sara, que era estéril, e eles têm 2 filhos pela intervenção divina, o primeiro filho chama Ismael, o segundo, Isaque. Na tradição, quem deveria ser abençoado seria o primogênito, só que Deus abençoa o segundo, Isaque. Isaque casa com Rebeca, e Rebeca era estéril. E eles têm 2 filhos principais, o primeiro Jacó, melhor dizendo, o primeiro Esaú e o segundo Jacó. E Deus abençoa quem? O Jacó. O Jacó casa com Raquel, né? E Rebeca, né? E aí eles têm 12 filhos. O primogênito é Rúben. E aí tem mais 11 filhos. E ele abençoa quem? Deus abençoa quem? Não é José. Judá. E quando abençoa Judá, Deus, por meio de Jacó, chama o Judá de meu leãozinho. Porque o Judá no Antigo Testamento sempre vai sair em defesa dos seus irmãos. Então Jesus é chamado do leão da tribo de Judá, porque Jesus é aquele que sai em defesa dos irmãos. Quem que é o irmão de Jesus? Nós, amém? Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá, por causa da questão patriarcal do Antigo Testamento. Mas vai chamar também de a raiz de Davi. Porque tanto os patriarcas quanto os monarcas, representados em Davi, rei, apontam para quem? Para Jesus. Então Jesus é aquele que vem na história para ser a redenção profetizado em todo o Antigo Testamento e cumprido agora no Novo. Tá certo? Por isso que há uma unidade orgânica e missional na Bíblia. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia como um todo unificado e não como partes fragmentadas. Tá certo? E aí vai dizer que esse Jesus, o leão da tribo de Judá, no Antigo e cumprido no Novo, ele vem para abrir. E aí o pessoal está esperando um Aslan, né, um leão. Tá certo? Aí o que acontece? Verso 6. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Só Jesus poderia receber. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por que as nossas orações são ouvidas diante de Deus? Porque Jesus, que é o intermédio entre nós e Deus. As nossas orações são liberadas diante de Deus, não pela nossa capacidade e não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus fez. Amém? E aí começou um louvorzão no céu. Aí pensa milhares e milhares de pessoas. Aí eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Imagina, milhares de pessoas, gente de toda tribo, língua, gente diferente, mas naquela pluralidade, mas formando uma unidade, todo mundo se entendendo, e aí aquele louvorzão, música, e todo mundo adorando a Deus. Sabe o que vai acontecer? A gente vai estar lá. Amém? Só que de repente você para e você olha para um lado, e tem um segundo grupo, que une voz com toda a humanidade. E o verso 11 vai dizer assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Pensa aquele milhões de gente, e aí de repente você olha e vê aquelas milhares de anjos. Dá para imaginar um negócio desse? Sabe o que vai acontecer? A gente vai estar lá. Amém? Só que você para de novo e olha para o outro lado. E aí você percebe um terceiro grupo, que vai dizer assim, verso 13: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há. Que toda criatura é essa? Todos os animais, todos os tipos de animais, e eles vão começar a cantar audivelmente, compreensivelmente para a gente, e vai dizer assim: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém? E sabe o que vai acontecer? A gente vai estar lá. A gente vai estar lá naquele louvorzão lá, e a gente lá naquela glória, e a gente vai compreender, como diz Kuyper, que não há 1 centímetro quadrado no universo que Deus não seja soberano e não reclame como seu. Amém? E à medida que a gente vai compreender isso, a gente vai compreender que não somos nós que nos aproximamos de Deus e temos Deus, é Deus que nos tem. É por isso que quando fala que com Jesus as nossas orações agora são liberadas para Deus, é porque quando a gente fala amém, não somos nós que falamos amém para Deus. Bom, aliás, se você aprendeu que amém é assim seja, não é. Porque amém não é a gente que fala amém para Deus, é Deus que encarna o amém em nós. Abra em Apocalipse 5. Não, 3, melhor dizendo. Na última carta, a última igreja do Apocalipse, no verso 14, a igreja de Laodiceia, vai dizer assim: ao anjo da igreja, e aí eu já estou terminando, tá certo? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do amém. Deixa eu repetir. Essas são as palavras do amém. Amém aqui é a gente que está dizendo amém, ou amém que está dizendo alguma coisa para a gente? Amém é uma pessoa. Amém, irmãos? Amém é uma pessoa. E que pessoa é essa? Essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, quando a gente fala amém, não é para eu concordar com a oração do meu irmão. Fala assim: eu vou orar e a gente vai falar amém todo mundo junto. Aí Deus vai ver, nossa, aquela igreja, 600 pessoas falando amém junto, aí nossa oração tem mais força diante de Deus. Não é nada disso, não. Não é a gente que fala amém para Deus ouvir a nossa oração. É o amém que encarna em nós, mudando a nossa natureza, a nossa identidade, o nosso propósito, para que o nosso amém esteja em consonância com o amém. Para que quando a gente falar amém, não seja o nosso amém, mas seja o amém de Deus em nós. Amém, irmãos? Entendeu? É por isso que a Bíblia vai dizer que tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Porque quando a gente pede tudo em nome, ou debaixo do nome de Deus, a gente não se aproxima de Deus como alguém que é um necessitado, um carente, se aproximando de Deus que pode dar todas as coisas, para que a gente imponha a Deus a nossa vontade diante dEle.
A gente chega diante de Deus, submisso à vontade dEle, para que Deus imponha a sua vontade a nós. Está entendendo? Então a gente ora como alguém que pede para que todos os nossos planos deem errado, e não deem certo. Não é assim que a gente ora? Falou, Deus, eu sei que a mente do Senhor é muito maior que a minha, eu sei que os planos do Senhor são muito mais perfeitos, então Deus, tudo que eu planejei nesse ano que dê errado, porque eu não quero que a minha vontade seja estabelecida diante do Senhor, eu quero que a vontade do Senhor seja estabelecida diante de mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia aqui? Então, quando a gente entende o significado e não chega na significância, a gente entende o significado da Bíblia, mas continua agindo como um filho e não como um pai que se responsabiliza por outros filhos. A gente continua se aproximando de Deus para conseguir ter as coisas do pai e não para encarnar o pai e a gente agora ser pai de muitos. Está entendendo? É por isso que na carta aqui de Laodiceia, vai dizer que essa igreja procurava riqueza, e isso os tornava mornos, nem frios nem quentes. E no verso 20 vai dizer o seguinte, presta atenção, no verso 20 vai dizer o seguinte, que Jesus está do lado de fora da igreja, e a porta da igreja está fechada, e ele está batendo a porta. E vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei eu com ele e ele comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. O que essa igreja está fazendo do lado de dentro da igreja, com Jesus do lado de fora? Que essa igreja, que tipo de amém essa igreja está falando do lado de dentro, sendo que o amém está do lado de fora? Porque essa igreja é uma igreja que crê em Deus, sabe o significado da Bíblia, mas não compreendeu a sua significância. Então eles falam de Deus, oram em nome de Deus, fazem os cultos para Deus, mas Deus não está lá. Está do lado de fora, porque do lado de dentro o amém deles é só para interesse próprio. E não para se submeter a todo o interesse de Deus. É por isso que a gente deveria orar a Deus, não dizendo assim, Deus, eu estou precisando de um monte de coisa, precisando disso, precisando daquilo outro. A gente deveria orar assim, Deus, comigo está tudo certo. Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Segunda carta de Pedro vai dizer que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. A Bíblia vai dizer que Deus deu o seu amor para nós, deu Cristo Jesus que reveste-nos com o seu sangue, e deu-nos o Espírito Santo que nos capacita e nos habilita para toda boa obra. Então do que a gente precisa? Mais nada. Amém, irmãos? Porque a gente tem o que é importante, não o que é necessário. Então, como a gente já tem tudo que é mais importante, que é o reino de Deus e a sua justiça, a gente crê que todas as coisas serão acrescentadas. Então, como a gente sabe e crê que quem disse isso é fiel para cumprir, então a gente não ora mais como um necessitado carente atrás das coisas que nós precisamos. Agora a gente fala assim, Deus, comigo o Senhor já resolveu todos os problemas, o Senhor já me ama, já estou feliz demais. Agora o que a gente fala assim? Deus, agora o que o Senhor precisa? O que o Senhor está precisando aqui no Cambuci? O que o Senhor está precisando aqui na nossa família aqui? E aí é perigoso Deus falar assim, olha, estou precisando de um monte de coisa. Senta aí e faz uma lista. E aí quando Deus faz a lista, o que a gente diz? Eis-me aqui. Porque a gente aprendeu a significância e não só o significado. A gente aprendeu que não é a gente que diz amém para Deus. É Ele que insere o amém em nós,
para que o nosso amém reflita o amém que é o Cristo em nós. Certo, irmãos? Estão prontos para falar amém? Submeter a nossa vida a toda a vontade soberana do Senhor? Estamos prontos a isso? É para isso que nós estamos aqui. Não para chegar a Deus e dizer: Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou muito legal. Estou numa igreja legal, com um pastor legal. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para quê? Não para impor a nossa vontade a Deus, mas para nos submeter a toda a vontade soberana do Senhor.